Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Migs e bem, saiu o capítulo 20 do mangá de Boruto Two Blue Vortex. E cara, esse capítulo tá simplesmente insano. Sarada usando o Mangekyo Sharingan dela, uma possível morte de um personagem, o Konohamaru usando o Rasengan melhor do que o Naruto. E bem, se você não quer perder nada desse capítulo, deixa esse vídeo do começo até o fim para você ficar sabendo de tudo. Então bem, deixa o like, se inscreve no canal e vamos fazer a análise do capítulo 20 de Boruto Two Blue Vortex. Bem, o capítulo começa como já terminou o anterior, que a Matsuri basicamente enforcando o Konohamaru aqui. E bem, enquanto vemos ela fazendo isso com o Konohamaru fica se lembrando do que o Shikamaru falou pra ele, falando justamente da estratégia deles, que era fazer amizade com eles e que eles precisam ser domados, pois afinal essas feras ainda são simplesmente filhotes inocentes. Bem, enquanto isso ele tá sendo enforcado, o Konohamaru fica conversando com ela, falando que ela gostou de conversar com ele e que se ela matar ele, eles não vão poder mais conversar. E a Matsuri simplesmente fala que foi divertido realmente conversar com ele, mas que também ao mesmo tempo foi assustador, porque ela fala que todos esses novos sentimentos para ela são perigosos para ela si própria, justamente ligando com o que o Jura falou no capítulo anterior, que o amor vai ser o que vai levar alguns deles à perdição, que eles têm que ser maior do que esse amor da existência deles, eles têm que superar esse amor deles e tudo mais. E bom, ela fala que é por causa disso que todos esses instintos dela levam a querer devorar ele. Bem, daí já vamos cortado para lutas deles, né, a galerinha lutando contra o Ryu. E eu gostei muito de como o Ikemoto desenhou a areia do rio aqui, que realmente tá muito bonito, realmente dá aquele aspecto de areia de ferro e tudo mais, que dá uma diferenciada da areia do Gaara com a areia do Shink. Então realmente eu gostei de como foi desenhado aqui. Bem, depois dessa pancadaria toda, o Ryu consegue controlar o Mitsuki e o Araya, por conta, né, que nós vimos no capítulo passado, que ele consegue controlar as pessoas pelas suas areias de ferro. E bem, o Ryu começa aqui a meio que ameaçar eles, falando que era para eles darem a localização do Boruto ou até do seu colaborador, ou seja, do Shinkoji, falando que meio que ele iria matar o Mitsuki Araya ali na frente da Sarada e da Yodo. Mas então o Mitsuki fala que ele só está enganando eles, que não era pra ele acreditar nele. Mas então o Ryu se sente ofendido, falando pro Mitsuki não comparar ele com eles. Mas do nada a Yodo começa a lançar as coisas pra cima da Sarada, falando que ela sabe de algumas coisas e perguntando aonde que realmente tá a localização do Boruto pra Sarada. E a Sarada fica, ué, como é que é? Como é a história aí, rapaz? Eu não tô sabendo disso não. Enquanto a Yodo fica questionando isso pra Sarada, ela começa a se lembrar da conversa que ela teve, né, com a Sumire, falando que por conta deles não saberem tanta informação do Boruto, né, do que ele sabe, é por conta disso que elas ainda estão vivas ali, estão livremente andando pela vila de Konoha. Então a Sarada começa a ficar meio relutante por causa disso, mas a Yodo começa a lançar o papo pra cima dela. Ela ficava se perguntando do porquê que a Sarada ficava tentando acobertar um ninja renegado, que é basicamente um criminoso mundial. Então ela começa a falar pra Sarada que ela entende, mesmo que o mundo inteiro esteja contra ele, mesmo que o mundo esteja basicamente querendo matá-lo, ela vai ser a pessoa que quer ficar ao lado dele, lutando com ele, para poder assim, então salvá-lo. Que ela fala que esse sentimento, que agora ela entende pelo que a Sarada tá fazendo isso, esse sentimento é o mesmo que ela sente pelo Shink. E cara, isso eu só achei isso triste, né, porque ela tá falando isso na frente do Araya, que aí, pelo que a gente sabe, ele também gosta da Yodo, então, cara, meus pêsames, Araya. Depois disso ela começa a meio que querer fazer um acordo com o Ryu, falando que era pra ele só levar ela, porque por conta da habilidade dela, né, de ecolocalização, alguma coisa assim, ela seria muito útil pra eles. Aí então já vamos trocado para o casal, né, casal do ano, Konohamaru e Matsuri. Enquanto a Matsuri tá enforcando o Konohamaru ali, ela começa a chorar, cara, ela começa do nada a chorar e o Konohamaru já começa a gritar o nome dela. Bom, e ela começa a se perguntar, do que é isso que tá saindo do rosto dela, o que é isso que ela tá saindo do olho dela, né? Ela começa a se perguntar, e ela começa a falar que os batimentos dela estão acelerando, e começa a se perguntar por que isso está acontecendo. Então o Konohamaru começa a perguntar por que ela tá chorando, por que está saindo lágrimas dela, e ele fala que é por conta que ela realmente tá triste em fazer isso com ele, que no fundo ela não quer devorar ele, e então é por isso que ela tá começando a chorar. E logo já fomos cortados para o Jura, que o cara tá basicamente, pelo que deu a entender aqui, ele tá basicamente vendo tudo isso, ele tá vendo essa luta toda acontecendo, ele e o Sasuke da Shopee, né, o Hidari. Então logo depois fomos cortados para ele novamente e a Matsuri questionando o Konohamaru do que seria lágrimas. Então o cara só lança a braba do ano, o cara simplesmente pede pra ela segurar a mão dele. Caralho, Konohamaru, tu é foda, hein, ali de você ter sido um animal nesses últimos 99 capítulos de Boruto, você até que agora tá sendo bem útil.
Assim, eu acho agora, né? Então ele fala pra ela que se ela segurar a mão deles, vai começar daí, né? É a partir daí que vai começar a relação especial deles. Então ele novamente lembra do Konohamaru falando que era pra ele fazer amizade com eles, pra domar eles, que eles são apenas filhotes inocentes. Depois de fazer tudo isso, era pra ele trair a confiança deles e BUM! Nós temos o cara simplesmente lançando o Odama Rasengan pelas duas mãos, assim, cara, estraçalhando a mão dela. Puta merda, cara, isso realmente foi bonito de ver, tá? Ele usando o Odama Rasengan, que faz muito tempo que a gente não vê um Odama Rasengan. E ele sendo destrutivo do jeito que ele tá sendo aqui nesse capítulo. Foi realmente muito, cara, foi muito bonito de se ver, cara. E também um pouquinho satisfatório, né? Destroçando, assim, dá pra ver a mão dela sendo rasgada pelo Odama. Que isso é Rasengan de verdade, tá? Não é aquele negócio que só lança o cara lá pra longe e cria só uma explosãozinha que deixa só um, sei lá, um machucadozinho na barriga do cara. Não, isso que é um Rasengan. E ainda o Odama Rasengan, coisa que o Naruto, Shippuden todo, a gente não viu o Naruto fazendo isso, cara. Simplesmente incrível. Então ele vai se recordando, falando que nesse momento que ele fizer isso, ele vai se sentir abalado, mas não era pra se deixar levar, porque eles são inimigos dele, e eles reconhece que eles são inimigos dele até o fim. Era pra ele fazer a missão dele sem falhas. E isso num painel incrível, tá? De a Matsuri chamando o nome dele enquanto ele vê isso tudo. Cara, simplesmente incrível isso. E essa foi a segunda melhor parte desse capítulo. Que a primeira já está por vir, vocês ainda vão ver. Depois nós fomos cortados pro Jura falando que por conta do amor, a Matsuri hesitou em devorá-lo. E que também por conta do amor, ela foi enganada, que ela foi traída, né? Que também por conta disso, né? Que o Konohamaru hesitou em finalizá-la e perdeu a sua chance de poder matá-la, finalizar ela totalmente. E assim, só tem uma aplaude o Konohamaru que ele não consegue acertar uma, erra todas, nem pra concluir a missão dele o cara consegue, ele faz por parcela, pela metade que o cara faz. Esse cara é bom demais, hein? Tá, doido. Depois disso nós vemos que ela recua e vai atacar ele, né? Porque ele foi burro. Enquanto ela vai atacar ele, nós fomos cortados, né? Pra quem? Pra quem sendo perfurado? A Yodo, cara, isso. E relembrando que ela propôs um acordo com o Ryu de ele deixarem os outros, né, soltarem os outros e levar ela por conta das suas habilidades. Mas ele simplesmente fala que não, né? E que ele fala que não era pra ela dar ordens a ele, porque ela não é chefe dele nem nada. Bem, a menina foi aqui de Inodin também, né? Foi perfurada ao meio, né, pela barriga. A Sarada chega perto dela pra poder ver como que ela tá. Enquanto ela tá com esse arrombo no meio da barriga dela, ela começa a dar uma de locutora e começa a falar pra caralho pra Sarada. Enquanto ela tá ali simplesmente partida ao meio, assim, pela barriga, né, que atravessou o negócio. E bem, ela começa a perceber na Sarada que ela só tá apenas se enganando pra si mesma. Ela começa a falar que a Sarada está se segurando esse poder enorme dentro dela. Ela fala que a Sarada só vai usar esse poder realmente só pra salvar todo mundo ao seu redor. Mas ela também fala que tá tudo bem só usar esse poder pra poder proteger uma pessoa, pra poder lutar por uma pessoa, pra poder proteger uma pessoa em especial. Enquanto ela dava todo esse monólogo dela, o Ryu já tava controlando a Sarada pra finalizar de vez, né? A Yodo, não sei como, porque a menina já tá literalmente partida ao meio, assim. Tem um buraco no meio da barriga dela, mas finalizar de alguma forma ela ali. E a gente percebe que a Sarada já ativa aqui o Sharingan dela de 3 tomões. E cara, simplesmente foi insano. As areias de ferro do nada soltam do braço da Sarada. Ela joga a kunai no chão e a gente simplesmente vê as areias de ferro sendo sugadas para um tipo de portal, para um buraco negro. O Mitsuki já começa a perguntar: que diabo é isso, que miséria é isso que tá acontecendo? Aí ele vai e olha pra Sarada e cara, simplesmente a guria tá com o Mangekyo Sharingan ativado, irmão. O capítulo termina com o Mitsuki falando que aqueles são o Mangekyo Sharingan dela. Caraca, viado. Porra, mano. Tá, a gente tem muita coisa pra falar sobre isso. Em questão de narrativa, eu gostei bastante desse capítulo, porque ele realmente construiu meio que uma emoção e também meio que a aflição de nós sobre o Konohamaru com a Matsuri, do Jura também falando sobre o amor deles ali, da Matsuri ter hesitado em comer ele por conta do amor, mas também por conta desse amor ela ter sido ingênua e sido enganada e traída pelo Konohamaru. Realmente gostei dessa dinâmica que eles fizeram com essa filosofia e também com o que tá acontecendo também com o Ryu, com a Sarada, com a Yodo e tudo mais. E a gente fala que o Konohamaru é burro, que ele só faz decisão idiota nesse anime, mesmo que seja verdade. Eu realmente gostei do feito que ele fez aqui, de toda a construção que o Shikamaru deu pra ele. Ele lembrando das palavras do Shikamaru e ter meio que concluído, chegando até o final dessa sua missão, ele hesitando por conta desse amor que ele sente pela sua amiga, né, Hamoeg. Ele não conseguiu finalizar 100% a Matsuri. E também algo que eu realmente gostei foi a quadrinização do Ikemoto, que
Vocês podem falar o que quiser dele, que eu não gosto da arte dele também, que acha muito simples pra um mangá de Boruto, que eu também concordo com isso, mas que a quadrinização dele é algo que eu realmente aplauso pra ele, porque, como eu falei antes, quando a gente pensa que a Matsuri vai atacar o Konohamaru, já vai trocado pro Ryu acertando a Yodo no meio. Eu realmente achei muito divertido a dinâmica que ele fez com cada parte dos núcleos desse capítulo aqui. Eu realmente gostei muito disso. E também vamos falar daqui e simplesmente o Mangekyo da Sarada, que puta que pariu, foi épico. Que assim, eu tenho até que umas ressalvas sobre essa ocasião, que tipo, poderia ser feito de uma forma 1000 vezes mais épica, porque nem parece que a gente ficou 2 anos esperando pra isso acontecer, né? Desde que, assim, 2 anos que tipo, já vai fazer 2 anos de mangá de Boruto to Blue Vortex, daqui a uns 2 meses, se eu não me engano. E bom, eu, na minha opinião, poderia ter feito de uma forma muito mais épica do que foi no mangá. Mas querendo ou não, ainda assim, foi realmente épico. Foi algo que, cara, foi algo muito que deu muito hype, tá ligado? Por conta que ela já desbloqueou uma técnica que possivelmente eu Kamui, que não foi algo genérico, que tipo, ele só simplesmente mostra o Mangekyo dela e é isso, o capítulo terminou. Não, a gente já vê ela usando uma técnica do Mangekyo dela e depois que ele realmente vai apresentar o Mangekyo em si, né? Num painel só pra ele e pra nós. E que, cara, simplesmente foi insano isso. Foi simplesmente incrível. Mas então, esse capítulo foi muito bom, cara. Eu realmente gostei. Pra mim é um dos melhores capítulos ultimamente, né? Que tem a gente falando que os capítulos estavam meio parados assim. Que eu discordo totalmente com isso, né? Mas opinião, né? De cada um. Mas, cara, eu realmente gostei muito desse capítulo, né? Então, realmente espero que vocês tenham gostado desse capítulo. Diga aí nos comentários do que você achou desse capítulo, do que você tá achando de Boruto to Blue Vortex até agora, com esses quase 2 anos de mangá. Então é basicamente isso, grupo. Espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreve aí no canal e falem suas teorias aí do Mangekyo da Sarada, né? E também sobre a Yodo, que... será que ela morreu? Porque a gente já viu que o Inodin, né, que existe agora a maior curadora de Konoha, que é a, né, que é a Himawari. Então, será que ela morreu? Será que ela morreu ou não? Espero que ela tenha morrido, né, pra pelo menos dar um peso pra esse capítulo aqui. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.